eu sou a Juliana Dorta. O intuito deste canal é a gente conversar sobre livros, sobre literatura. E eu vou começar hoje com um livro que cai em vestibular. É O Cortiço, de Aloysio Azevedo. Aloysio Azevedo nasceu em São Luís do Maranhão em 1857. Ali ele realizou seus estudos, a princípio ligado às artes visuais. Depois, aos 19 anos de idade, a pedido do seu irmão mais velho, Arthur Azevedo, ele se muda para o Rio de Janeiro. Ali ele começa a trabalhar como caricaturista em jornais humorísticos. Depois, ele se dedica à carreira de escritor. Escreve contos, romances, mas aos 38 anos de idade, ele desiste da carreira e ingressa na vida diplomática. Aloysio Azevedo falece em 1913, aos 56 anos, em Buenos Aires, em missão diplomática. Aloysio Azevedo é o iniciador do naturalismo na literatura brasileira. Os naturalistas, eles eram deterministas, ou seja, eles acreditavam que o comportamento humano era condicionado por 3 fatores. O condicionamento de raça, que é o fator biológico, genético, o condicionamento de meio, o fator social, e o condicionamento de momento, o fator histórico. O Cortiço foi publicado em 1890 e ele apresenta um recorte social que apresenta o elemento português em relação com o elemento brasileiro. O elemento português, que explora o Brasil em busca de enriquecimento, e o elemento brasileiro, explorado pelo português e visto como inferior. Vamos à obra. O primeiro personagem que aparece no Cortiço é João Romão. João Romão, um português, ele foi dos 13 aos 25 anos empregado de um vendeiro. Depois desse vendeiro ele parte para Portugal e deixa a venda para o João Romão. Sua principal característica é o seu delírio de enriquecimento. Bertoleza. Bertoleza é uma escrava cafusa, ou seja, mestiça de índio e negro, vizinha de João Romão e também quitandeira. Bertoleza era amigada com um português que acaba falecendo. Bom, João Romão e Bertoleza, aos poucos eles vão se aproximando. A Bertoleza o torna seu confidente. Então, eles, com essa proximidade, qual que era o principal intuito de João Romão em se aproximar de Bertoleza? Ele tinha o delírio de enriquecer, então ele acaba se aproximando de Bertoleza a fim de pegar o dinheiro que era do amigado de Bertoleza, o amigado português que havia falecido. E como a Bertoleza também trabalhava como quitandeira, ele estava de olho nesse dinheiro. Por quê? Porque somando o dinheiro da quitanda mais a da venda, ele iria dar início à construção do cortiço. Então, com o tempo, Bertoleza e João Romão tornam-se amigados. E o cortiço começa então com 3 casinhas. Isso vai aumentando, aumentando, somando ao todo 95 casinhas. Miranda. Miranda é um outro português que vai morar no sobrado ao lado do cortiço. Miranda se muda com Dona Estela, a mulher, e a filha Zulmira. Mas Miranda e Dona Estela se odeiam. Miranda já havia pego Dona Estela em adultério e ele até mesmo desconfiava se Zulmira era sua filha realmente. O que acontece? Existe um contraste entre os habitantes do sobrado de Miranda e os habitantes do cortiço. Os habitantes do cortiço têm uma vida mais comunitária. Uns sabem da vida dos outros. É uma vida mais partilhada, até mesmo por conta da precariedade do cortiço. Ao contrário, no sobrado de Miranda, as pessoas elas são mais individualistas, vivem mais fechadas.
ensinesmadas. Então, esse é o contraste dos habitantes de ambos os locais. Existe um outro português, o Jerônimo, que vai morar no Cortiço, na casa 35. Jerônimo, ele sofre um processo de abrasileiramento. Eu vou aprofundar isso logo mais. Vamos às personagens femininas. Vou começar pela Pombinha. Pombinha é a flor do cortiço. É uma jovem de 18 anos, noiva de João da Costa, mas que o casamento ainda não havia se dado porque a menstruação de Pombinha ainda não havia chegado. Então sua mãe, Dona Isabel, ainda não havia marcado o casamento. Leonie é uma prostituta francesa e tem um afeto muito grande pela Pombinha. Certo dia, Leonie a convida para ir à sua casa e ali as duas experimentam entre elas uma experiência sexual. A princípio, Pombinha fica envergonhada com tal experiência, mas a gente percebe que depois ela percebeu que com essa experiência ela experimentou novos prazeres e novos desejos. Então não foi de todo ruim para Pombinha. Ela volta para o cortiço e ali ela passa uma tarde deitada embaixo de uma árvore e sua menstruação chega. Ela fica toda contente, vai mostrar as roupas íntimas ensanguentadas para a mãe e a mãe fica radiante de felicidade. Por quê? Porque com a menstruação de Pombinha, o casamento entre ela e João da Costa seria possível. E com isso, a família toda iria mudar de vida. Elas iam se mudar do cortiço para um lugar melhor, junto com o João da Costa. Outra personagem feminina muito importante é a Rita Baiana. Rita Baiana, ela representa a brasilidade, com seus gostos, os seus aromas, os seus cheiros, a sua maneira de dançar. E tudo isso faz com que Jerônimo se encante por ela. Então esse é o primeiro ponto em que Jerônimo começa o seu abrasileiramento. Ele se encanta pela brasilidade da Rita Baiana. Bom, Rita Baiana, ela tinha um relacionamento com o Firmo, mas ela não pensava em casamento, porque ela prezava pela sua liberdade. Então, havia esse interesse do Jerônimo pela Rita Baiana, o Firmo estava com ela, até que um belo dia, Firmo e Jerônimo entram em uma briga, eles começam a brigar pela Rita Baiana. E nessa briga, Firmo dá uma navalhada no ventre de Jerônimo e ele acaba indo para o hospital. De volta ao cortiço, Jerônimo e com mais dois amigos planejam uma emboscada para Firmo. Eles atraem Firmo para a Praia da Saudade e ali eles espancam Firmo até a morte e jogam o corpo no rio. Eu vou me pontuar agora ao abrasileiramento de Jerônimo. Jerônimo, vindo de Portugal, ele trazia a guitarra onde ele tocava o seu fado português. Ele preferia o fado ao choro baiano, por exemplo. Ele tomava o chá preto que a esposa Piedade de Jesus preparava para ele. Mas, aos poucos, tudo isso foi se transformando. Um belo dia, ele volta do trabalho para casa e ele pega uma certa resfriagem, né? Piedade começa a cuidar de Jerônimo, mas Rita Baiana já intervém. Fala, não, essa resfriagem vai acabar com um café bem forte e um gole de Paraty. Então aí já começa. Ele substitui o chá preto da Piedade pelo café forte pelo Paraty, que é uma pinguinha. E aí ele pede até para Piedade fazer essas coisas para ele, mas quem realmente faz, ele prefere que a Rita Baiana faça para ele. Ele também se encanta pelo chorado baiano, pelo violão. Ele
é tomado por esse envolvimento que o Brasil possui, né? Bom, Piedade percebe, né, esse envolvimento do Jerônimo com a Rita Baiana. Ela começa a sofrer algumas transformações, ela começa a se irritar, ficar chateada, ela começa a emagrecer, ela bota a culpa toda no Brasil, porque ela acreditava, se eles continuassem em Portugal, Jerônimo não ia perder as suas características do país, né? Mas como eles mudaram para o Brasil, ocorreu essa transformação. Vou voltar então agora para Pombinha. Pombinha estava então casada com o João da Costa, só que depois de 2 anos de casamento, Pombinha cansa do marido e o trai. João da Costa fica sabendo da traição e rompe com Pombinha. E o que acontece? Pombinha vai se juntar, vai morar com Leoni. E as duas viram amigas inseparáveis. Bom, o que acontece com João Romão? João Romão, além de querer enriquecer a qualquer custo, tanto que ele passou até por privações por conta disso, ele também desejava a sua ascensão social. E ele via essa possibilidade associando-se à família de Miranda. Então ele pensou, se eu me casar com Zulmira, eu vou ter os meus benefícios ao lado da família, ao lado de Miranda. Só que ele tinha que despachar Bertoleza de alguma forma. E como ele faria isso? A princípio ele pensou em matá-la, né? Mas ele não queria ser visto como criminoso. Então o que acontece? Ele havia, lá no começo do romance, ele havia forjado uma carta de alforria para Bertoleza, né? Mas no começo, no início do romance, ela ainda não sabia disso, né? Então o que João Romão faz? Ele vai atrás do dono da Bertoleza e com mais um conjunto de policiais, eles vão até o armazém de João Romão para capturar Bertoleza. Bertoleza, ela, né, ali, ela estava trabalhando, ela trabalhava muito, 24 horas por dia, servia como amante de João Romão. E quando ela percebeu essa emboscada, a princípio ela pensou em fugir. Mas o que ela acabou fazendo? Ela estava escamando peixe com uma faca, ela deu uma facada no ventre e morreu. Bom, esses foram os destinos dos personagens do Cortiço, né? Cheguei até aqui traçando esse percurso das personagens do romance. Eu espero que eu tenha contribuído de alguma forma para você. Espero que esse vídeo faça sentido para você. Se você gostou, se você quiser dar sugestões, críticas, se você tiver dúvidas com relação ao romance, ao autor, ao movimento naturalista na literatura brasileira, é só deixar nos comentários, tá bom? Então, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like para mim, compartilhar com os amigos, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Um beijo grande, forte abraço e até os próximos vídeos.